Querido e querida, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia do 42º episódio de O Amanhecer da Consciência Hebraica. Estamos no dia 21/4/2021. Queremos dar as boas-vindas a você, seja bem-vindo. Nós estamos numa verdadeira epopeia, uma jornada. Você está tendo a possibilidade de conhecer a consciência hebraica, conhecer como a mente infinita se revelou gradativamente a um povo e, na verdade, a toda a humanidade, né? Através de um povo com uma história particular, mas que iria afetar a todos os seres humanos. A visão de Yahvé Elohim Adonai era para todos os povos. E nós estamos vendo justamente o personagem onde isso eclode de uma maneira maravilhosa, que é Abrão, ou Abraão, como ele se torna. E Abraão é aquele sobre o qual a profecia diz que todas as famílias do planeta Terra, da Terra, seriam benditas através dele. Evidentemente, isso só se cumpriu com Yeshua HaMashiach. Provavelmente Abraão não tinha plenitude de consciência do que significava algo tão esplendoroso. E aqui conosco você está vendo passo a passo. Nós saímos de lá, de Yahvé Elohim Adonai, da Suprema Divindade, a constituição da realidade, os planos abissal e celestial, a formação do universo, depois o plano mineral, vegetal, animal e hominal, o animal hominal se desenvolvendo e até que a formação do povo, da raça adâmica e depois do povo semita, os descendentes de Noé, de Sem, filho de Noé. Enfim, uma história incrível, maravilhosa, envolve a minha vida, a tua e a de toda a humanidade. Então vamos lá para mais esse capítulo do nosso Consciência Hebraica. Aqui nos ventos do nosso Consciência, a gente sempre explica o porquê do movimento ter esse nome, né? Das 4 potencialidades humanas, a essencial é a que nos distingue de todo o reino da natureza. Nela, a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor são as expressões que nos distinguem. Por isso, consciência, ela é, na verdade, um reflexo da consciência cósmica, universal, né? Nós não somos, a nossa consciência não é produto de uma coisa individual criada aqui num planetinha, né? Nós captamos a grande consciência cósmica no nossa consciência é um fenótipo da divindade estendido sobre a nossa espécie. A nossa espécie tem essa capacidade, né, de captar isto. Então, o hebraico, para nós, simboliza a humanidade, a espiritualidade humana. O judaico, aquela história que ocorreu com o povo ali no Oriente Médio, né? Como a música clássica ou a filosofia, que apesar de terem sido produzidas em um povo, pertence à essência da humanidade. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega, não? Aquela imagem do Jesus loiro de olhos azuis, influência do helenismo, né, que é uma mistura da cultura greco-romana. Mesmo os pais da igreja, Agostinho, Aquino e Lutero, foram muito influenciados por isso. Nós queremos um Jesus mais hebraica, então nós buscamos o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, aqui é o curso certo, porque nós vemos o início de tudo e de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso jato para você participar com a gente dessa perspectiva. Olha, nesse bloco que nós estamos vendo, tem assuntos interessantíssimos, né? As dimensões da sexualidade humana e a genética de Jesus, que nós estamos vendo para formar o Messias. Cuidado para não tomar decisões apenas pela aparência das coisas, né? Nós já passamos por isso aqui. Os mistérios dos filhos adotivos de Deus em Cristo, a ordem sacerdotal de Melquisedeque, nós vamos entrar profundamente nisso hoje. O significado do dízimo, o fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, e leremos os escritos hebraicos como uma composição de mão única, de mente única, o que é surpreendente, é fantástico e causa elevação espiritual.
Nós aqui já tínhamos visto essa passagem no nosso encontro passado, né? Então, se você perdeu, é só você entrar no nosso grupo do YouTube, o Consciência Hebraica, se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as nossas publicações, divulga para amigos. Lá você tem todos os capítulos organizados em playlist. Entrando no nosso canal, vá na playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica, ou As Parábolas de Jesus, ou Apocalipse de Jesus. Tem várias playlists interessantes que você vai poder adquirir conhecimento. Então aqui nós já tínhamos visto no encontro passado, falamos sobre o significado do dízimo, né? Fizemos reflexões sobre a questão de quem seria este sacerdote chamado Melquisedeque. Iríamos ver características dele, né? O símbolo do pão e do vinho, nós também começamos a ver, e agora vamos entrar em detalhes dessa simbologia. E essa entrega dos inimigos, dos opositores, né? A consciência humana, ela tem um mistério, é impressionante isso, né? A vida falar em antivida, né? Ou seja, a divindade nos dá a liberdade também, a escolha, né? O arbítrio dentro de uma certa faixa. E também a liberdade não irrestrita, mas dentro de uma certa faixa, nós temos essa capacidade de decidir, até pela morte. Não é, na verdade, Deus que condena o homem à morte. A divindade chamou todos à vida, deu a vida a todos, né? Porque ela iria querer eliminar a vida que ela mesma formou e criou. Mas para que nós tivéssemos plena liberdade e revelássemos completamente o nosso ser, nós também poderíamos escolher a morte. Evidentemente, a divindade ela não recomenda isso, né? Ela faz um apelo para que nós escolhamos a vida, para que nós queiramos participar da vida. Mas se nós insistirmos em querermos nos cobrir de morte, se nós decidirmos nos cobrirmos de falta de fé, se nós decidirmos nos cobrir com o manto do ódio, ao invés do amor, se nós decidirmos seguirmos apenas os nossos impulsos instintivos e desejos, e não a nossa intuição, se nós quisermos fazer aliança apenas com a nossa natureza anticrística e não com a nossa natureza crística que se inclina para o sagrado e para o eterno, como a divindade poderia nos impedir se nós temos esta liberdade? Evidentemente, eu compreendo, e assim é para aqueles sensíveis, de que ela nunca desiste de nós até a morte. Ela manda os seus mensageiros, ela manda mensagens em traseira de caminhão, mensagens penduradas em ônibus, em paredes de prédios, em folhetos na rua, em músicas no rádio, em poesias, na fala de uma criança, no latido de um cachorro atravessando a rua. Tudo ela fala e grita até o nosso último suspiro. E ela sempre nos indica o amor, o caminho do amor, sempre nos indica a vida, o caminho da vida, sempre nos indica a verdade, o caminho da verdade, sempre nos indica o caminho, sempre nos indica a ética, sempre nos indica a virtude, sempre nos indica a pureza, sempre nos indica um coração singelo, amoroso, mas ela não pode nos obrigar a nada disso, ela apenas pode se inclinar até nós, insistir para que nós façamos as melhores escolhas, mas não pode escolher por nós. Nós nos transformaríamos em robôs e máquinas, e não é isso que ela quer seres relacionais, consciências que ela possa se relacionar. E essas consciências precisam ter liberdade. Então, todo este enigma, os anos que passamos aqui na Terra, toda essa nossa trajetória, implica em coisas desta ordem. Então, nós vimos aqui isto, né, nos nossos
nosso último encontro, então você reveja, e agora nós vamos entrar nos detalhes. Olha só. A entrega dos inimigos, o dia do poder e o sacerdócio eterno. Observe bem essa passagem, Salmo 110. Agora, no nosso texto, nós vamos aprofundar em alguns itens. Olha lá, no Salmo 110, 1, está escrito assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Quem está escrevendo? Davi. Quem são esses dois senhores? Vamos ver. Assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Olha, extraordinário, né? Como em um verso as escrituras são uma coisa incomensurável, né? Assim, como que em um verso, para quem consegue ler o contexto, né? Se você segue o nosso curso, se você já tenha dedicado a tua mente, você vai ver tanta coisa nesse verso deste salmo em que Davi escreve. Vamos agora mergulhar nele. Olha, o salmo diz assim: quem escreve é Davi. E Davi escreve: disse o Senhor ao meu Senhor. Até Jesus confundiu lá os fariseus com esse salmo. Não sei se você lembra, se você já leu nos evangelhos, né? Jesus fala assim: escuta, o Messias não é filho de Davi? Eles falam sim. Falam, mas então como é que Davi escreveu: disse o Senhor ao meu Senhor? Ora, ele não está falando do Messias? Se o Messias é seu filho, como é que ele chama o Messias de Senhor? E aí eles ficaram mudos, não souberam responder. Jesus era terrível, né? Ele sabia de pegar o pessoal na religiosidade, na tradição, na inflexibilidade, né? Então aqui agora nós podemos entender com clareza, né? Evidentemente o Messias é filho genético de Davi, não é isso? Ou seja, na genética de Davi, dos descendentes, daqueles que descenderiam de Davi, Jesus nasceria. Agora, aquele que era inferior no sentido genético, inferior como respeito, né, de chamar de Senhor, mas ele era o Salvador de Davi, ele era o Messias de Davi. Então, por isso que mesmo sendo seu filho, ele o chama de Senhor, porque ele vê profeticamente quem é o Messias e o que é o Messias que sairá das suas entranhas. Então, profeticamente, ele já vê Jesus realizado à imagem e semelhança da divindade, dando do seu espírito para formar a ele, que o tinha gerado, a imagem e semelhança da divindade, cumprindo Gênesis 1:26. Evidentemente, é do Espírito de Jesus que Davi vai tomar para ser gerado filho de Deus. Então, o Messias é o seu Senhor, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua salvação, o Senhor da sua formação, o Senhor da sua realização cósmica. Por isso que ele chama de Senhor. Mas os homens tinham essas tradições, né, religiosas e formais, eram tão duras que eles ficaram sem poder explicar. Não, mas realmente, se o Messias é filho, então ele tem que chamar Davi de Senhor, não Davi chamar ele de Senhor. Ficaram atrapalhados porque estavam obtusos de entendimento. Né? Muito bem. Então aqui nesse salmo nós podemos entender com clareza. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, quem é o primeiro Senhor? É Deus. Quem é o segundo Senhor? É o Messias. Então, Jeová, Yahvé, Elohim, Adonai,
disse a Yeshua, ao seu Messias: assenta-te à minha mão direita. Veja, não é senta-te, tá? Jesus não está sentado em nenhum lugar, não está sentado. Assentar significa tomar posse, né? Então, toma posse da tua qualidade. A mão direita representa a mão de maior força e destreza. Então, o que o Messias é para Jeová? A sua mão direita. Senta-te à minha mão direita. Você representa o meu maior trabalho, a minha maior ação. Qual foi a maior ação de Yahvé Elohim Adonai? Foi gerar o Messias hebreu aqui no planeta Terra, através da genética do povo de Israel. Então, a mão direita de Yahvé, ou seja, a mão da destreza e da força, é o Messias. Então, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado, né? Escabelo significa aquilo que ele... Ora, então nós vemos que Jesus está operando agora na criação, sim, através do seu Espírito Santo, né? O Espírito de Jesus está espargido na infinitude do Espírito de Yahvé Elohim Adonai. Agora ele tem essa qualidade. Então, os homens que entram na sintonia desse Espírito de Deus têm agora a qualidade de Jesus nele. E por isso são gerados, ganham a qualidade por graça e não por obra nenhuma, de nenhum tipo, mas apenas pela fé, como nós vamos ver, inclusive, Abraão é o que inaugura a justificação pela fé. E eles entram nessa qualidade e ganham essa sintonia. Então, essa é a ação de Jesus. Agora, toda a história humana, o verbo se movendo e descriando o planeta Terra, a vinda do anticristo, antes disso, né? Eu troquei a ordem aí, mas o desenvolvimento da história humana, o surgimento do anticristo, das duas testemunhas, a descriação da Terra, do universo, o lagar, enfim, tudo isso é a ação de Deus. Deus vai agir. Jesus não vai aparecer senão na parousia, na sua segunda vinda, que é apenas lá depois do lagar e depois da descriação do universo e depois do dia da ressurreição dos mortos ou da nova geração. A palavra ressurreição não é boa porque não voltaremos a ter um corpo de carbono, né? Já é uma outra realidade. Então, quem vai realizar esse trabalho todo? Aqui está sendo dito, ó, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Olha, então, Jesus tem um cetro de fortaleza. Ora, o seu cetro é a sua qualidade de ser. O ser de Jesus é o ser do cumprimento de Gênesis 1:26. O homem sendo gerado à imagem e semelhança da suprema divindade. Esse é o cetro do seu poder. E ele será enviado desde Sião. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião. Zion, Sião, representa o quê? O homem gerado à imagem e semelhança de Deus. E é este ser que dominará sobre os inimigos. Por que ainda fala em inimigo aqui? Ora, como nós vimos aqui no nosso gráfico da criação, acho que agora nós podemos já começar a ver o nosso gráfico. Vamos usar o paralelo, eu acho que ele vai ser melhor aqui. Deixa eu transferir para vocês. Olha lá o nosso gráfico paralelo. Aqui você vai poder ter uma visão, né? O que é o inimigo? Deus tem uma passagem maravilhosa em Paulo, depois você pode procurar na Bíblia eletrônica, onde Paulo fala que Deus reconciliará consigo mesmo todas as coisas. Ora, se Deus reconciliará é porque Deus está desconciliado? Sim, é uma maneira de dizer, né? Quando Deus faz a criação do abismo, ele se desconcilia, cria forças antagônicas dentro do seu próprio ser para criar esta oposição, que é o seu inimigo, que é a sua celestialidade afirmativa e a sua abissalidade, que é negativa à vida, que vai contra a vida,
para que nós pudéssemos ter exercício de arbítrio. Em uma única qualidade, todo mundo seria máquina, todo mundo obedeceria, porque haveria uma natureza apenas. Mas essas dimensões esse gradiente foi expresso, não é bem uma coisa luz e trevas alinhadinha, mas um gradiente de celestialidade e abissalidade, e nesse gradiente nós surge a consciência humana e fazemos a nossa opção, escolhemos o nosso ser, fazemos as nossas escolhas dentro desse contexto. Então, o que foi criado aqui? Foi criado o abismo como inimigo, né? Esse abismo aqui, é formado e o universo está aqui, O verbo está paradinho aqui, nesse ponto. Foi criado todas as coisas e agora ele está parado aqui. Depois ele vai fazer a subida do verbo. Então, na primeira subida, ele sobe daqui, para cá, e já faz a descriação do universo. Na segunda subida, ele vai subir daqui para cá e faz a descriação do abismo. Então, este inimigo, que é citado sempre, Batalha do Armagedon, Lago de Fogo e Enxofre, Segunda Morte, tudo isso, essas palavras que são espalhadas nas Escrituras, nos profetas, no Apocalipse, tudo isso representa a descriação das trevas, a segunda morte, a morte da morte. Então, tudo isso está contido nas Escrituras e sempre é tratado como a oposição, o inimigo. Então, aqui, agora você pode compreender um pouquinho melhor o texto. Olha lá. Disse o Senhor ao meu Senhor, o Senhor enviará até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Essa coisa de estrado é interessante, Se a gente voltar aqui a pegar o gráfico, vou passar o gráfico de novo para você. Por que fica por escabelo dos pés? Não. O Messias, ele vai... a Batalha do Armagedon é a descriação do abismo. Nós vamos transcender o Rio Jordão, Então, olha, é como se tudo isso ficasse para baixo, tá vendo? É como se nós fizéssemos um estrado e fôssemos subindo nesse estrado, tá vendo? Vai subindo o estrado, vamos pisando aqui para cima e vamos subindo. Então o abismo fica por escabelo dos pés mesmo, estrado dos pés, e o Messias transcende o Rio Jordão adiante. Então é uma forma de dizer interessante, de uma posição, e que também representa essa ação de descriação, tá vendo? O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, ou seja, o ser de Jesus gerado à imagem e semelhança de Deus, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Então, assim, essa batalha do Armagedon é uma batalha ganha, Não tem como o inimigo vencer essa batalha. O inimigo vai ser descreado, O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Olha, que dia é este do poder? Muita gente não compreendeu muito bem, porque o Messias, a primeira manifestação do Messias, quando ele há 2000 anos mais ou menos nasce, ele vem como cordeiro manso de Deus. Então, fazem o que querem com ele, massacram ele, crucificam ele, Mas a sua segunda vinda é falado sobre a ira do Cordeiro, que representa o dia do poder dele, quando a descriação do abismo será feita, quando o tempo será desfeito, quando as trevas serão descriadas. Então, isso é chamado o dia do seu poder. E também quando ele se manifesta como filho gerado à imagem e semelhança de Deus, e toda a humanidade que ele ajudou a formar também a imagem e semelhança de Deus, todos cumprindo Gênesis 1:26, tornando-se templo de Yahvé Elohim Adonai,
tornando-se a vida infinita de Deus no seu interior, na sua vida, né? Tudo isso está descrito aqui, ó. Se você tem acompanhado os nossos estudos, você vai montando essas peças, né? Então, o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Que povo é esse? O povo que veio da grande tribulação. Se você procurar no Apocalipse lá, o ancião pergunta para João: quem são estes que estão de vestiduras brancas, né, salpicadas de sangue? São os que vieram da grande tribulação. Então, é o povo de Cristo, é o povo que optou pela ética, pela vida que há em Deus, nos ornamentos de santidade. Esses ornamentos de santidade, ó, as igrejas hoje dão uma dificuldade até para a gente falar em santidade, né? Nas igrejas está tudo tão bagunçado hoje em dia que ninguém guarda mais nada, ninguém se preserva para nada, tudo é aberto, né? Estão querendo fazer crer que tudo é uma questão de opção, de escolha, no sentido de que não tem nada de errado, né? Não tem, os sabores não são mais diferentes, não tem mais o amargo e o doce, né? É uma questão que você acha que tem que ser. E no fundo também está certo, né? No fundo, ok, a divindade deu essa liberdade mesmo, é fato. Só que terá consequências. Isso tem um nome, que é pecus, pecado, que é pé torto, é pé andando na direção errada e não reconhecendo, né? Ainda com arrogância, com prepotência e tudo mais. Ok, a humanidade é livre, né? Mas é livre para plantar, mas para colher não. A semeadura é livre, mas a colheita não é livre. Então, a gente aqui, ó, nós estamos fazendo um esforço, né, gracioso, né, na verdade, um esforço maravilhoso em graça, né, para entrar nos textos e alertar, né, os que estão vivos, aí, os que têm algum interesse, né, olhe o que está escrito, veja o que está sendo falado, né, isso vai acontecer. Ah, mas é tudo fantasia religiosa, tá bom, fique à vontade, né? Se for, ok, né? Mas se não for, aí observe bem essa palavra, né? Olha lá, nos ornamentos de santidade. Então, santidade significa aquilo que é são, né? A palavra santo quer dizer são. Uma pessoa está doente ou está sã? Então, o povo de Jesus em santidade é o povo de integridade, né? Um povo de pureza, um povo de saúde nas suas faculdades, físico, mental, emocional, espiritual. Ah, mas então vocês são perfeitos? Vocês não, nós somos imperfeitos como todo mundo. Ah, mas então qual que é a diferença? A diferença é que nós não concordamos com aquilo que está errado em nós, né? E nem fora de nós sofremos nisso, né? Como Jesus também sofreu. E aí há uma sociedade hoje querendo dizer que não, que está tudo certo, que cada um faz o que quer, etc. Bom, ok, numa certa dimensão, mas e as consequências? São todas iguais? Aí eles estão errados. Porque não é assim. Não é desse jeito, né? Porque aí não é segundo a vontade deles, é de outra maneira. Olha lá, então, este povo vem com ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Ora, madre da alva é o ventre que gera a luz, né? Madre, a geração da luz. Então, eles vêm do seio da luz, da formação da luz, da glória da luz, este povo que vem no dia do poder. Sim, porque serão gerados à imagem e semelhança de Deus. Ó. Tu tens o orvalho da tua mocidade. É interessante que aqui está falando de depois do tempo já. Então, evidentemente, o orvalho da mocidade significa um maior frescor, né? Maior força, O orvalho é aquilo que rega os campos e dá força para as plantas, né? Porque ela é suave, porque é serena, não é aquela chuva que estraga a plantação, mas é aquela chuva que umedece a terra e as plantas de uma maneira saudável. Então aqui falou orvalho da mocidade, por quê? Porque lá não há mais tempo, nós não envelheceremos, não há mais morte, não há mais nada disso. É uma outra dimensão ascensional em que nós estaremos, e aqui isso é revelado.
Isso é falado, olha aqui. O orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno. Ora, para quem está sendo dito isso? Para o Messias. Então, este juramento que foi feito na própria divindade, já está feito lá desde Gênesis 1:26, porque ela quer formar um ser à sua imagem e semelhança. Para isso ela vai formar todas as coisas, e lá na história do povo de Israel vai existir 2 sacerdócios, um da ordem levítica e outro da ordem de Melquisedeque. Então ele está dizendo que o Messias não será da ordem levítica. Nós estamos aí num salmo, né? Ele vai ser nascido não da tribo de Levi, e realmente Jesus nasce da tribo de Judá. Né? E esse sacerdócio, qual que é a diferença? Vamos começar aqui a ver as duas diferenças. Porque o sacerdócio levítico foi um sacerdócio provisório, né? Era um sacerdócio onde o povo não tinha acesso direto a Deus. Tinha que ir até o sacerdote é que ia até Deus. Né? Por quê? O Messias ainda não havia sido formado. Todos os homens eram sacerdotes imperfeitos. Então o homem não tinha um acesso direto à adoração a Deus. Ele tinha que ir até um sacerdote levita. E o sacerdote levita tinha que oferecer pelos seus próprios pecados, porque ele também, se fosse ver, não ia ter acesso direto a Deus. Mas tinha todos os rituais para que ele se purificasse, depois ele também purificasse o povo. E esse sacerdócio era indireto. Né? Agora, quando o Messias vem e se realiza, ele vai apresentar um novo sacerdócio, que é o sacerdócio dele, que é da ordem de Melquisedeque, onde ele é o sumo sacerdote e nós vamos direto a ele. Não vamos mais a levitas. Né? Mas a nossa igreja toda cristã ainda está no sacerdócio levita. Né? Você procurar aí no Google, historicamente, você vai ver que tanto no catolicismo, né, onde o padre é chamado de pai, né? Padre, pai. E é estranho, Jesus fala lá, não, olha, ninguém na terra chameis por pais, porque só um é o vosso pai, o Pai Celestial. Né? E colocam esse título. E os protestantes, o pastor era chamado de pequeno Deus. Né? Se for no sentido potencial, muito bem, mas era no sentido sacerdotal, porque a pessoa ia para o pastor como se ele tivesse um acesso especial a Deus que a pessoa não tem. Muita gente vê o pastor dessa maneira, mas isso acabou. Né? Você tem acesso a Jesus como o pastor tem, o bispo tem, qualquer um tem. Mas porque o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, agora você tem acesso direto a Jesus. Você fala com o Senhor Jesus pelo seu Espírito Santo. Então, as nossas igrejas ainda ficaram na ordem levítica. Eu preciso ir até o pastor, e o pastor é que vai até Deus. Não, mas a visão não é. Isso foi temporário ali em Levi, mas estenderam isso dessa maneira. Então agora que a importância, né, nós vamos dedicar aí alguns encontros para falar bem sobre esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque tem muita gente que está em Jesus, já foi batizado, né, já se iniciou como discípulo de Cristo e ainda não despertou devidamente para isso. Né? Não que você não deva, se há alguém que está diante de um trabalho, né, que se dedica, ou vive daquela obra, então se torna um ministro, ali você pode honrá-lo, ele vai ajudar a organização da tão necessária igreja, a eclésia, o ajuntamento de pessoas. Tudo isso é ótimo, nós de maneira nenhuma queremos que você deixe de honrar, ou deixe de respeitar, ou deixe de ter uma aliança, ou deixe de receber. As lideranças sempre serão necessárias. Em qualquer coisa que o ser humano faz, não é só em igreja, tudo, né? A liderança é necessária. Mas assim, não troque, né? Não coloque aquela figura no lugar de Jesus. Porque se você fizer isso, você vai estar errando. Primeiro porque você vai começar a ter um monte de decepções, né? Porque nós somos todos imperfeitos.
de maneira tremenda, muito grande. Né? Não temos qualidade para nos oferecermos como sacerdotes, no sentido de como Jesus se ofereceu. Você vai ver que todo sacerdócio levita, ele era imperfeito, como nós somos. Ele tinha que oferecer primeiro o sacrifício por ele. Então só tem um sacerdote perfeito, que foi Jesus. Então, ele é o único sacerdote, ele é o único pastor, ele é o único padre. Né? Isaías chama Jesus Pai da eternidade. Tá certo? Tá? Por quê? Porque quem é que gera a nossa eternidade? Foi Jesus, ele que gerou. Tá? Então, todos esses conceitos que nós vamos tratar aqui, eu espero que te liberte, que te dê uma nova perspectiva da tua relação, não para que você não honre as tuas lideranças, ou para que você não faça alianças com os teus líderes, mas para que as coisas sejam postas nos lugares corretos. Né? Você precisa ter um acesso direto ao Senhor Jesus e ao seu Espírito Santo, na mesma condição que todos na igreja, seja lá que título a pessoa tenha, né? Doutor em divindade, bispo, pastor, querubim ungido, seja lá o que for, profeta, mas são todos irmãos. Jesus falou, olha, a ninguém na terra chameis por mestre, porque só um é o vosso mestre, vós sois todos irmãos. A gente não consegue entender isso, né? A gente coloca as coisas nos lugares errados. Então nós vamos dedicar tempo aqui, vendo essas passagens, para a gente entender direitinho esse processo, ok? Então, aqui entra o início, né? Olha, tu és um sacerdote eterno, verdadeiro sacerdote, segundo a ordem não levita, de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Então, aqui nós vemos essa ação de descriação que será feita, e que é anunciada aqui nesse salmo. Olha, o sacerdócio direto de Deus, a ordem a qual pertencemos, a entrada além do véu. O que acontecia? Não sei se você conhece isso, mas o templo tinha três partes. O templo, seja o tabernáculo lá no deserto, depois o templo de Salomão, tinha três partes. Né? O pátio dos gentios, onde todo mundo podia circular, entrar, e era o acesso geral, era feito ali. Depois tinha mais dois acessos que só sacerdotes é que tinham. As pessoas não entravam, pessoas que não fossem da tribo de Levi, não entravam nesses dois lugares. Nem Jesus poderia entrar no sentido levítico do termo, porque ele era da tribo de Judá. E os levitas eram genéticos. O sacerdócio não era vocacional, o sacerdócio era genético. Só quem nascesse ali de Corari e Merari, que eram os filhos de Arão, né, é que podiam ser sacerdotes levitas. Então, tinha o lugar santo, que só os sacerdotes entravam, e o santo dos santos, que tinha um véu, que era uma verdadeira parede de linho, de uma espessura enorme, sem entrada, era tecido direto. O sacerdote, para entrar, tinha que se arrastar por baixo do véu, porque não tinha abertura, era uma parede de linho. E o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano só. Uma vez por ano, não é que ele entrava toda hora, não, a hora que ele queria. Só uma vez por ano é que ele entrava no Santo dos Santos. Então, quando a gente fala que além do véu, aí nós vamos entender, evidentemente, então Jesus nunca entrou lá. Sim, ele entrou de uma maneira mística, espiritual. Ele, na verdade, era o próprio Santo dos Santos. Nós vamos entender isso. Ele representava esse santuário, né? Esse santuário representava o corpo de Jesus, representava a realização dele. Um dos símbolos do templo é o corpo humano. E o templo representa o corpo do Messias. Então, aqui, em Hebreus, nós vamos começar a ver os textos. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, então está falando de quem? Jesus, né? Ele era filho, mas era filho em potencial. Ele não poderia falhar também. Mas Jesus poderia falhar?
Ora, ele era ser humano, ele tinha arbítrio, ele podia escolher não realizar, mas evidentemente ele não fez essa escolha, ele escolheu a vontade do Pai. Essa era a máxima dele: ó Pai, seja feita a tua vontade. Mas ele corria o risco, então ele era potencialmente filho, né? Aprendeu, então muita gente quer dizer que Jesus nasceu, muita gente quer dizer que Jesus nasceu perfeito, né? Ele já nasceu como Deus perfeito. Não. Olha o que as Escrituras ensinam aí, ó. Ainda que fosse filho, aprendeu, então ele não sabia. Teve uma gradação, teve um crescimento. Aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, olha o papel do sofrimento aí. Foi necessário? Sim. Necessário luz e trevas? Sim. Isso gera sofrimento? Sim. Isso é importante para o propósito? É importante. Criar uma fantasia, né? Muita gente acaba querendo criar uma teoria, uma fantasia de que o mal é uma ilusão, de que o mal não existe, de que não tem doença, não tem trevas, não tem... Mas como não tem? Claro que tem. Mano, as Escrituras dizem que tem, a verdade, a realidade nos mostra, a fome, a miséria, a doença no mundo mostra. Então você quer criar uma fantasia de que nada disso é real, que nada disso... Então, tudo bem, você pode criar essa teoria, uma filosofia, mas você não está de acordo com a realidade, porque a realidade ela é assim. Ela é luz e trevas, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, muita gente traduz, tem tradutores que gostam de traduzir por consumado, para deixar o termo meio oculto, meio não muito claro. Não, a primeira opção de tradução dessa palavra do grego é aperfeiçoado. Então Jesus foi aperfeiçoado? Foi. Ele não era perfeito? Não, não nasceu perfeito. Ele foi se tornando, se aperfeiçoando. Veio a ser a causa. Então ele não era a causa. Não, não era. Ele veio a ser. Porque ele conquistou, porque ele fez a vontade do Pai, porque ele decidiu, porque ele escolheu, porque tem o arbítrio. Ah, mas é a predestinação. Sim, todos nós somos predestinados, mas podemos falhar. Ele também era predestinado, mas ele podia falhar, podia dizer não. Então, é só você ler o texto. Não sou eu que estou inventando, esse texto está na tua Bíblia. Né? Só você pegar aí Hebreus 5,8, você vai ver. Veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Aí entra o nosso arbítrio, entrou o dele, agora entra o nosso. Né? Se nós obedecermos, mas eu não quero obedecer. Tudo bem, fica à vontade, mas não vai ter a colheita necessária. Aí você fica livre, você pode fazer o que você quiser. Tá? Chamado por Deus, sumo sacerdote. Então agora entra aqui, o próprio sacerdote. Quem é que dá o nome da ordem? É um personagem chamado Melquisedeque. Mas a ordem tem o nome dele e ele não é o sumo sacerdote? Ele é o sacerdote? E o sumo sacerdote é Jesus? Ele é mais importante que o Melquisedeque? Claro. Por quê? Porque Melquisedeque era um anjo. Agora nós vamos entender nesses textos que nós vamos ler para frente, você vai ver. Ele estava só tipificando, representando o sumo sacerdote que estava sendo formado na genética do povo de Israel e ainda não existia. Ainda não havia nascido. Então aquele anjo vem dizendo, olha, enquanto o sumo sacerdote não nasce, eu vou representá-lo. Eu vou dizer que sou rei de Salém. Mas quem é o verdadeiro rei da paz? Nós sabemos. Quem é o verdadeiro rei de Salém? É Jesus. Então ele traz o pão e o vinho, mas de quem é o corpo deste pão e o corpo e o sangue deste vinho? Nós sabemos. É o Messias, que ainda não havia nascido. Então esse foi um ato profético, quando Melquisedeque traz para Abraão o pão e o vinho. Então se concentre aí no texto, que a gente vai adiante. Veio a ser a causa segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é o sumo sacerdote, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Olha, a qual
ordem, né, que é chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual o Senhor Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, nos dá âncora para a alma. O que é uma âncora? Âncora é aquilo que dá firmeza para o navio não ficar jogando para lá e para cá. Então, qual é a nossa âncora? A âncora da nossa alma é Cristo. Ele é a nossa âncora. É Ele que fundamenta tudo. O que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, vem da nossa cabeça. A gente tinha condição de criar tudo isso, não? Isso tudo vem da mente de Cristo. Ele que inspirou tudo isso, escreveu tudo isso, Yahvé Elohim Adonai, evidentemente a divindade, através de Yeshua, a partir do seu surgimento, nascimento, né? Então, olha aqui no texto. O qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu. Olha, então Jesus foi aonde? Agora que nós sabemos. Espiritualmente, ele foi até o interior do véu. Ah, mas como que a gente sabe disso? Ora, quando ele dá o último suspiro lá na cruz, o véu rasga de alto a baixo. Rasga de alto a baixo. Só você ler lá na morte, na crucificação de Jesus, você vai ver que o templo do véu foi rasgado. Mas foi rasgado porque Jesus entrou lá, né? Não, na verdade, Jesus já estava lá no Santo dos Santos. Ele é o Santo dos Santos, né? Ele sai do santuário santíssimo para se derramar na morte, né? Então aquele véu foi rompido porque o seu corpo foi rompido. Quando ele rompe as fibras da vida do seu corpo, aquele véu que representava os tecidos do corpo de Jesus é rompido, né? E a vida se esvai dele, mas se esvai para a vitória, né? Não para a morte. Claro que ele morreu, mas depois ele seria gerado por Deus eternamente, infinitamente, como filho de Deus, verdadeiramente, que ele alcançou. Então, ali, nesse momento, é revelado que nós entramos, ao qual temos como âncora segura e firme da alma, que penetra. Quem que penetra? Nós, sim, através de quem? Do sumo sacerdote, penetra até o interior do véu. Que véu é esse? O véu do templo, que era o lugar santíssimo. Jesus nunca saiu do lugar santíssimo, mas só na morte, onde Jesus, nosso precursor, ele entrou lá, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa entrada dele, né, essa dominância, essa realização é um paradoxo, porque quando ele se torna filho de Deus, e aí é que é difícil para o nosso entendimento, né, ele alcança o eterno. Então, houve um tempo em que Jesus não fosse filho de Deus? Não. Esse é o paradoxo atemporal, né? Quando você sai do tempo, não houve antes. Mesmo você e eu, quando nós alcançarmos o atemporal, teve um tempo que nós não fôramos lá? Não. Nosso ser lá sempre foi. Mas estamos decidindo se ele é ou não aqui. No tempo, né, uma decisão é necessária ser tomada, né, de fidelidade ao amor, né, de escolha pelo caminho do amor, pelo caminho da verdade e da vida, que nós estamos fazendo. Isso é real. Isso é real. Ah, mas isso é muito difícil e complexo. É verdade. Qualquer resposta simplista aí vai dar ou em predestinação, predeterminação, não está correto, né? Ou então que a escolha está totalmente nas nossas mãos, sem nenhum amparo de Deus, nenhuma coisa nem outra, né? As duas coisas simultaneamente. Então aqui, ó, como precursor ele entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Então ele é tornado, né, ele alcança essa qualidade segundo a ordem de Melquisedeque.
E aí nós vamos ver as duas ordens sacerdotais. Ainda temos um pouquinho de tempo, dá para ver. O sacerdócio levítico e o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Porque Levi, quem era Levi? Se você não está muito a par, né? Ora, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó com 4 esposas gerou 12 filhos. Levi era um dos filhos. Depois de 400 anos, dessa tribo nasce Moisés e Arão. Então Moisés e Arão são levitas. E Arão tem 2 filhos que vão assumir o sacerdote, Coate e Merari. Então lá os levitas é que vão assumir o sacerdócio no templo. Porque Levi ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, olha, Levi estava nos lombos, aqui quando fala lombo, está falando da área genital, né? É uma maneira de escrever. Por quê? Porque Levi é filho de Jacó. Então, ele estava na genética de Abraão, sem dúvida. Se Abraão não gera Isaac, Isaac não gera Jacó, Jacó não gera Levi. Né? Então, Levi estava nos lombos de Abraão quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, né? Quem que trouxe a lei? Não foi Moisés? Moisés não era levita, irmão de Arão, filho de Levi? Era. Né? Se isso fosse perfeito, que necessidade haveria ou havia de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Você entendeu o que ele está falando? Ora, se os levitas, se a lei, se todo esse processo fosse perfeito, então não precisava de mais nada. Né? Nós alcançaríamos a realização através disso. Mas alcançamos? Não. Algum hebreu vai alcançar? Só pela graça de Deus, porque pela execução da lei em si, não. Que eles queiram ou não, saibam ou não, ao final é o Espírito de Yeshua que irá a todos formá-los a todos, porque ele é o recurso de Deus. Você está querendo dizer então que quem não aceita Jesus e fica no judaísmo está automaticamente perdido ou não tem condição? Olha, leia a carta aos Romanos, você vai ver que tem um mistério aí do acordo de Deus com Israel. Né? Mas, de um jeito ou de outro, mesmo aqueles que rejeitaram o Messias serão formados por ele, os que forem fiéis, né? Sinceros, etc. E aqui está dizendo isso. Olha, o levita era uma ponte até a formação do Messias. Foi necessário a lei para dar uma estrutura ao povo de Israel, para dar um anteparo, para dar uma faixa. Mas não é a lei que vai formar, é o amor, é a graça de Deus operante que vão realizar isso. Olha aí como é que está escrito, né? Então, se fosse o levita, não precisaria de um sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Né? Que necessidade havia mais de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então quer dizer que quando mudou de Levi para a ordem sacerdotal, mudou? Sim, claro que mudou. Nós estamos aqui oferecendo animais, estamos guardando todos os rudimentos da lei? Não. Por quê? Porque a lei que há em Cristo, que é o amor, ela é superior a tudo, né? Hoje você não guarda um dia só da semana, eu espero que não, você guarda os 7 dias. A lei de Cristo é muito superior à lei levítica, mas não é para menos, é para mais. Né? Leia o Sermão da Montanha. Você vai entender a diferença entre a lei levita e a lei de Cristo. Né? Só você ler o Sermão da Montanha. Então, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo. De quem se está falando? De Jesus, da qual ninguém serviu ao altar. Por quê? Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se é a semelhança de Melquisedeque se levantar, e muito mais
manifesto é ainda se há a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdócio. Então você percebe, né, como nós precisamos aprofundar, né, em Cristo e no seu sacerdócio, que você é uma sacerdotisa da ordem de Melquisedeque, que você é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você tem acesso direto a Yahvé Elohim Adonai. Tanto que pelo Espírito de Yeshua você chama ele de Abba, Pai, de Painho querido. Tanta é a intimidade do Espírito de Jesus, porque ele é o Espírito do amor, ele é o Espírito da vida, é o Espírito do prazer e da alegria em Deus. Não do cumprimento de regras, não do cumprimento de formalidades, né, de nada disso. Jesus amava a Deus, Deus o amava, Jesus tinha prazer em Deus, Jesus estava ali porque queria estar, não era porque era obrigado a fazer nada. Então, tudo isso é maravilhoso, eu espero que você aproveite profundamente isto, né? Nós vamos ficar por aqui, já deu o nosso tempo, nós somos um movimento Consciência Hebraica, nós estamos aí nas redes, se você quiser acessar o nosso YouTube, comentário, se inscreva no canal, passe para algum amigo, ajude a divulgar, é uma maneira de você fazer esse conhecimento alcançar outras pessoas, faça essa divulgação. Também estamos lá no Telegram, tudo que publicamos está lá, você pode acessar o passado, estamos melhorando Instagram e Facebook. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica e desejamos que esse conhecimento transforme você, a tua vida, te alinhe com a realização do Eterno, Yahvé Elohim Adonai, o Deus e Pai de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus dos profetas, o Pai do nosso Senhor, o Cristo, o Messias, o Salvador, Jesus. Nele nós desejamos a você um Salem Aleikum, um Shalom Adonai, a paz do infinito, Senhor. Até o nosso próximo encontro, aguardamos você aqui no nosso canal.